É importante que nós saibamos que o liberar da presença de Deus, do poder de Deus, do reino de Deus, ele não está restrito aos cultos de celebração. O liberar do poder de Deus é algo disponível para todos os seus filhos. É um chamado muito forte da parte de Deus para que nós possamos liberar esse poder que nós temos experimentado aonde quer que a gente esteja. Está na hora da gente ser mais ousado. Não é nem ser mais ousado, é cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados. Você sabe para que você foi criado? Teologicamente falando, você foi criado para representar a Deus e expressá-lo. Anota aí no seu HD, diz: eu fui criado para representar a Deus e expressá-lo. Se você expressar a Deus, tiver esse cuidado, você vai abençoar muitas vidas. Na igreja primitiva, que foi a igreja que o Senhor Jesus deixou quando ele foi assunto aos céus, o Senhor Jesus, ele pregou para muita gente, e eles foram se tornando igreja em volta dele, e depois o Senhor voltou aos céus, deixou os apóstolos, eles começaram a pregar, e pessoas foram se convertendo no começo ali, com os discípulos de Cristo, e a isso nós chamamos de igreja primitiva. Nessa igreja, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que os milagres e as manifestações do poder de Deus eram algo muito frequente. Toda hora estava acontecendo um milagre, coisas sobrenaturais da parte de Deus. Mas o que acontece na nossa igreja hoje? Milagres e poder de Deus são coisas ocasionais. Alguém muito corajoso tem que orar. Acontece aqui, acontece lá, Aparece um homem que ele ora por cura, ou uma mulher, aí trazem os enfermos, as pessoas, alguns são curados, e aquilo aparece na televisão, no YouTube, é algo assim tão assustador, tão diferente. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que para a igreja que Jesus pensou, milagres e a manifestação do seu poder eram algo como respirar, ouvir, ver, comer, cotidiano, diário. A Bíblia diz que a igreja, ela crescia enquanto as pessoas, elas se reuniam e em casa partiam o pão de casa em casa. Mas elas não só comiam, elas experimentavam a glória e o poder de Deus o tempo todo. Elas estavam ali naquela casa experimentando o poder de Deus. Aí eles iam na outra casa comer, tomar um café, comer um pão, e ali o poder de Deus se manifestava na mesa. Os discípulos do Senhor e os seguidores dele iam andando, encontravam um paralítico, oravam por ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pronto, levantou, andou. Quantos milagres, sinais e maravilhas eram feitos. Só que houve essa institucionalização da igreja, onde uma crença maligna, ela se propagou. Quanto eu fiquei assustado quando eu li na Bíblia que nos últimos dias as pessoas dariam ouvido a ensinos de demônios e espíritos enganadores. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei: mas como que um crente em sã consciência vai acreditar em doutrina de demônio? Mas, irmãos, a doutrina, o ensino, a crença dos crentes hoje de que só uma ou outra pessoa pode orar por cura e liberar poder de Deus para cura, para solução, para milagres, sinais e maravilhas, só vem de demônio, de espíritos enganadores que ao longo do tempo convenceram os filhos de Deus de que eles não podem liberar poder sobre a vida das pessoas. Quantos crentes eles não se acham merecedores, dizem: não mereço, eu sou um pecador, eu pensei bobagem ontem mesmo, eu pensei uma bobagem muito grande, agora mesmo, como é que eu vou orar por alguém? Eu não mereço. Mas aí você tem outro fundamento teológico no qual nós cremos, que é o da graça do Senhor. Nós não merecemos realmente, mas nós podemos, porque aquele que merece disse que nós podemos. Porque aquele que é o dono do poder, aquele que é o dono de todas as coisas, em quem não há erro, em quem não há pecado, ele que pode, ele disse: em meu nome você pode, eu quero que você faça. Mesmo que você não mereça, mesmo que você tenha defeitos, eu escolhi você para me representar, para me expressar diante das pessoas. Então, a manifestação do poder de Deus, com milagres, sinais, maravilhas, precisa ser algo normal na sua vida. Você pode acreditar nisso, você pode mudar a sua estrutura de pensamento e começar a definir os seus dias como sendo parte dos milagres da operação do poder de Deus. Você pode? Então diga para você mesmo, diga: o poder de Deus e a sua manifestação com milagres, curas, libertação, sinais e maravilhas são e para sempre serão parte da minha vida. Você vai
caminhar assim agora. Quando você se converteu, talvez você tivesse vários comportamentos que você teve que deixar, correto? Então, alguns falavam palavrões terríveis. Outros eram desonestos, davam uma roubadinha aqui, outra roubadinha ali, né? Outros eram muito agressivos. Coisas que você foi percebendo na sua vida e disse, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar. Talvez ainda hajam coisas que você precisa mudar, mas certamente, se você é um cristão legítimo, você já teve alguma transformação na sua vida em algum aspecto. Esse é mais um aspecto que você precisa ter transformado na sua vida. Você precisa passar a ser alguém que se expressa com milagre, que se expressa com poder. Quantos nunca cantaram? Agora cantam, estão tomando um banho, cantam para o Senhor, gostam das músicas e tal, porque isso faz parte da sua vida, cantar, louvar, adorar, né? A oração faz parte da sua vida, mas você precisa entender que poder, liberar um poder, precisa fazer parte do seu dia a dia. Como nós dizemos sobre exalar o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo é algo completamente sobrenatural. É a habilidade que você tem de chegar num lugar, às vezes sem abrir a boca, emanar do poder dele até que aquele ambiente se transforme. Segundo a palavra, para quem é fazer as obras de Jesus? Para todo aquele que nele crê. Fazer as obras do Senhor está ligado a crer. Vamos ver isso comigo? João capítulo 14, verso 12 a 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará as coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Versículo 12, ele diz que as obras do Senhor, ainda maiores, serão feitas por aqueles que crerem. Então veja, querido, é com você. Você creu para a sua salvação, agora você tem o direito de ser participante. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores fará. Você já conhece um pouco daquilo que Jesus fez? Enquanto ele andou sobre a terra, ele andou curando os enfermos, libertando as pessoas de espíritos malignos e ensinando as verdades sobre o Evangelho, pregando as boas novas. Então, se você vê um enfermo, a responsabilidade é sua. Se você vê alguém opresso de demônio, é sua responsabilidade. Se você vê qualquer situação que exija um poder para ser liberado, é com você. Porque Jesus foi, mas ele deixou você para representá-lo e para fazer a diferença no seu dia a dia. Mas veja, nós temos um problema hoje. Esse problema se chama um coração descrente, um coração que não crê. Porque talvez muitos de vocês já sabiam disso, mas você não acredita. Seu coração não crê, você precisa crer. Entende qual é o seu desafio hoje? O seu desafio é de fé. Você tem que crer. Então, o sobrenatural de Deus está ligado a termos uma fé bíblica agressiva. Fé bíblica, que libera poder. Mas é uma fé bíblica agressiva. Eu estou falando agressivo para pintar com uma cor forte, para você entender que você tem que ter iniciativa. Você sabe que Deus cura? Pô, se eu sabe que Deus cura, não tem um enfermo perto de você? Seja agressivo o suficiente para orar por essa vida. Aí você pode ficar perguntando, mas e se Deus não curar ele na hora? E se Deus não curar? Mas e se Deus curar? Essa que é a pergunta. Deus pode curar. Pode ser até que naquela hora você não seja exaltado, mas certamente se você orar, o poder de Deus vai ser liberado, diferença vai ser feita naquela vida e o Senhor será exaltado. Então, fé bíblica agressiva. Nós trazemos os milagres do mundo espiritual através dessa fé. Essa fé, quando você desenvolve, cresce em fé e se manifesta, você traz o milagre do céu para aquela pessoa. Você pode fazer isso. Isso é bom, não é? Mas sua cabeça tem que mudar. Porque você fica esperando que um pregador cuspidor de fogo venha e faça. São pessoas comuns. Pessoas comuns, o Senhor usa pessoas comuns. Os discípulos do Senhor eram pescadores, cobradores de impostos, gente comum, que foi usado com grande poder. O Senhor quer usar os seus filhos. Então veja, diante de um problema, de uma enfermidade, ao invés de nós buscarmos os recursos naturais, por exemplo, você tem uma enfermidade, uma dor de cabeça que seja. Em vez de você correr na prateleira e pegar um remédio, né, nada contra o remédio pode funcionar, mas tudo contra você crer no remédio e não crer em Deus. Então, em vez de você buscar a primeira solução, que é o natural, né, seja remédio, seja na área financeira, você vai crer no poder de Deus. Você vai acessar primeiro o céu.
vai acessar primeiro o poder de Deus, os recursos do Senhor. Eu estava aconselhando uma pessoa que entrou numa dívida. Ele foi lá, comprou no supermercado, comprou não sei onde, coisas legítimas, precisava de material de escola para o filho, comida, não sei o quê, e roupa. E ele foi lá e comprou tudo parcelado, fez uma dívida, os juros crescendo, ele desesperado, disse: Senhor, me ajuda, Deus me ajuda. Eu falei: Senhor, Deus vai te ajudar, nós vamos orar, mas você não vai fazer de novo, viu? Ele disse: mas como? Eu não conheço outra solução, eu só tenho os juros para pagar, eu vou lá e faço um empréstimo e tal. Eu falei: não, essa é a solução do mundo. Mas se você crer no Senhor, você vai dobrar o seu joelho e vai dizer: Senhor, eu preciso de comida, eu preciso de roupa para o meu filho, eu preciso de material de escola e eu não quero me vender ao padrão desse mundo. E confia, o poder de Deus vai ser liberado na sua vida. Nunca mais você vai ser escravo de Mamon, escravo desse mundo, endividado. Nunca mais. Porque se o Deus a quem você serve ele não é capaz de cuidar da sua existência, deixa disso. Nós temos um problema aqui: ou Deus é uma fantasia e ele está errado, ou nós não estamos acessando aquilo que Deus é. E nós precisamos acessar aquilo que Deus é. A Bíblia, que fala a respeito do Deus a quem nós servimos, chama Deus de provedor, aquele que provê todas as coisas. Diz a respeito do Senhor que Ele é o Deus que cura todas as nossas enfermidades. E eu faço questão de frisar para você: todas. O salmista, quando ele está salmodiando ao Senhor, ele enche a sua boca e diz: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas nós temos um problema hoje também como cristãos. O coração descrente, ele nos leva a agir como todo mundo age, a buscar as soluções do mundo. Então, quando você vê alguém tendo um problema, quando você vê alguém tendo uma necessidade, você vai buscar uma solução no mundo para aquela pessoa. Você já foi ao médico? Você já tomou um remédio? Já tentou tomar mais água? E linhaça, você já comeu? E depois você pensa: pô, eu devia orar por essa pessoa, mas já dei tanta solução para ela que uma delas deve resolver. Você é o representante de Deus. Você precisa ter uma fé agressiva. Você precisa dizer: eu conheço a solução. A solução é o Senhor, é o poder de Deus. Então creia primeiro na liberação sobrenatural do poder de Deus em qualquer situação. Porque para Deus, o impossível não existe. Vamos repetir isso comigo? Diga: para Deus, o impossível não existe. Agora eu queria dizer para você algo assim: bom, se você crer, o impossível não vai existir para você também. Olha como nós estamos vivendo como mendigos, enquanto nós poderíamos estar vivendo como príncipes e princesas. Mateus, capítulo 17, verso número 20, nova versão internacional. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Será que eu estou lendo certo ou são os meus olhos que estão me enganando? Olha aí para mim, confere aí na sua Bíblia se está escrito a mesma coisa. Nada lhe será impossível. Está escrito isso aí? E por que não cremos? Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé, nada lhe será impossível. Olha só, estilo de vida extraordinário. Está na hora da gente começar a fazer diferença. Você tem coragem de ser esse instrumento de Deus? Quantos problemas, quantas dificuldades se colocam diante das pessoas que poderiam ser simplesmente resolvidas se um filho de Deus que estivesse por perto acessasse a dimensão dos céus e liberasse poder sobre aquela situação. Enfermidades seriam curadas, dívidas seriam pagas, opressão de demônios, pessoas seriam libertas, famílias destruídas seriam reconstruídas, pessoas quebradas seriam refeitas em Deus, crianças destruídas seriam reconstruídas pelo poder do Senhor. Se nós tivermos fé, nada nos será impossível. Quando eu digo que para Deus o impossível não existe, você crê, é mais fácil crer, mas quando eu digo que para você o impossível pode não existir, é um pouco mais difícil, não é? Mas você precisa crer. Você precisa crer, porque se você crer, você vai fazer diferença na vida das pessoas. Você vai fazer diferença na sua própria e na vida das pessoas. Nós precisamos encarar a nossa descrença. Você não pode pensar que não é com você essa palavra. Você vai ter que se regozijar na possibilidade de uma vida acessando o impossível de Deus, mas você precisa hoje encarar a sua própria descrença. Você vai olhar para você e vai avaliar o quanto que você é descrente nas coisas do Senhor, o quanto lhe falta acreditar, e rejeitar isso na sua vida
e clamar diante de Deus, reagindo para crescer em fé. Os discípulos do Senhor oravam dizendo: Senhor, aumenta a medida da minha fé. Você pode fazer essa oração. Você pode dizer: Senhor, aumenta a medida da minha fé. Perdoa a minha fraqueza, perdoa a minha incredulidade e aumenta a medida da minha fé. Me ensina a agir todos os dias com uma fé bíblica. Queria dizer para você que as obras do Senhor não são exatamente aquilo que o agrada. O que agrada ao Senhor é a manifestação da fé, que inevitavelmente vai se traduzir em obras. Mas o que agrada a Deus é fé. Nós precisamos dessa fé, da fé que libera o poder de Deus. Precisamos agir para que o poder de Deus seja liberado na vida das pessoas. Mas você tem que entender que o que agrada a Deus é fé. Hebreus capítulo 11, verso número 6. Abra sua Bíblia comigo. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ora, Deus tem um coração que ama as pessoas. Você acredita nisso? Deus tem um coração quebrantado, cheio de compaixão pelos seus filhos. Você acha que Deus vê uma pessoa com uma prisão de ventre por 30 dias seguidos e não se comove dessa pessoa? Sim, Deus se comove. Mas Ele definiu uma forma de se manifestar. E essa forma foi através de seus filhos. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, você vai ver a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio disse a respeito dele, era um homem que fazia suas orações e ofertava muito. E um dia, um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações, aceitou as suas ofertas, e eu tenho um recado para você. Vá chamar Pedro, ele vai pregar o evangelho para você. Você entendeu a situação aqui? Cornélio tinha um anjo diante dele. E aquele anjo não teve autorização de Deus de liberar vida sobre Cornélio, porque Deus tinha separado os seus discípulos para fazer isso. O que o anjo pôde fazer, disse: chama Pedro, manda chamar Pedro, e ele vai liberar a vida e poder de Deus sobre a sua vida. Porque foi assim que Deus definiu. Deus não separou um anjo para poder ser um instrumento dele na vida de Cornélio. Deus separou um pescador e resolveu ser transformado o suficiente para ser um canal da liberação de Deus sobre a humanidade da sua época. Se você pode dizer assim, o apóstolo, o discípulo Pedro, o pescador, gente comum, e Pedro vai e libera poder. O Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio, todos eles se convertem, há uma vida do Senhor liberada naquele lugar. Deus escolheu você para liberar esse poder. Não se omita. Acredite que o Senhor quer usar a sua vida.